Amigo irmão, amiga irmã, vamos nos preparar para celebrar o domingo, dia do Senhor, um dia dedicado ao Senhor nosso Deus. É o 24º domingo do tempo comum. A igreja hoje celebra a memória, a festa de Nossa Senhora das Dores, mas omite esta festa no calendário litúrgico, seria festa de Nossa Senhora das Dores, mas omite-se esta festa devido a cair no domingo, coincidir com o domingo, e domingo é o dia do Senhor. Hoje nós temos um questionamento de Jesus muito forte, quando ele olha para os seus discípulos e pergunta o que as pessoas estão dizendo a respeito dele. E depois pergunta aos discípulos, e eles, o que dizem a respeito de Jesus? Naturalmente, vamos entender que Jesus não está numa crise de identidade, mas ele quer saber qual é o pensamento, a ideia que cada um tem dele. Ao conhecê-lo, ao amá-lo, o que cada um sente a respeito dele. Eu penso que é uma boa pergunta para uma reunião familiar. A gente fazer esta pergunta: quem é Jesus para nós? Como nós vivenciamos, como nós acolhemos Jesus nas nossas vidas? Quem é Ele para nós? A primeira leitura é tirada de Isaías, no capítulo 50, versículos de 5 a 9. É o conhecido canto do servo sofredor, o terceiro canto do servo sofredor. Como este servo sofreu, mas ele não perdeu a esperança. Manteve-se a fé em Deus. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. E ele teve então seu rosto bofeteado, cuspido. Os sofrimentos foram grandes, mas ele permaneceu firme. Sim, o Senhor é meu Deus auxiliador. Quem é que me vai condenar? Então, o servo, ele sofre por causa da sua fidelidade. É dado muito destaque ao servo sofredor, mas não se pode esquecer que é o servo fiel. Porque é fiel, então vem o seu sofrimento. O mesmo acontece com Jesus. Jesus é o novo servo da humanidade, filho de Deus. E por isso ele sofre, vai sofrer a paixão que Pedro não estava compreendendo e por isso quis repreender Jesus. Mas vamos deixar um pouquinho mais para frente esta reflexão e vamos pensar no Salmo 114, 115. É um salmo que fala do caminhar na presença de Deus. O refrão é lindo, diz assim: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andar na presença de Deus, na terra dos vivos. É nós que somos chamados a vivenciar esta graça. E ainda o salmo diz: eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração. Inclinou-se para mim seu ouvido no dia em que o invoquei. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadia-me angústias, tristeza. Então o salmista vai também despertando, falando deste sofrimento como do servo sofredor. Mas o servo foi fiel e nós somos chamados também a sermos fiéis. Por isso, o convite para andar sempre, sempre na presença de Deus. A segunda leitura é tirada da carta de São Tiago. É uma palavra que une fé e obras, não só pela fé, mas também pelas obras. Assim diz, assim também a fé. Se não for, se traduz em obras, por si só é morta.
Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé as obras, sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então o apóstolo chama a unidade de pensamento, nem só uma coisa, nem só outra, porque tenho fé, eu vou agir, vou praticar as obras, né? E as obras são iluminadas então pela fé. E o evangelho é a pergunta que eu já comecei a apresentar ali no início da nossa reflexão. Jesus olha para as pessoas que estão à sua volta e especialmente pergunta para os discípulos: quem diz os homens que eu sou? Então vieram várias respostas. João Batista, Elias, algum dos profetas. Isso olhando os comentários das pessoas. Mas Jesus se dirige diretamente aos seus discípulos, indo ao centro de seus corações para descobrir o que aí está, o que está no coração de cada um. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, então, esse personagem corporativo que une a todos ao Cristo, mestre e pastor, então ele vai dizer: tu és o Messias. E esta era a grande esperança do povo, que surgisse um Messias que os libertasse do poder do Império Romano, que assolava e afligia muitas e muitas pessoas. Era esta a expectativa. Tu és o Messias. Reconheceu Jesus como um líder humano espiritual. Mas Jesus começa a falar da sua paixão. É pela paixão que ele vai salvar a humanidade. Quando chegar a sua hora, está chegando a sua hora. Então ele disse: vai ser necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos e pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Então Jesus anuncia a sua morte, paixão, morte e ressurreição, que já está sendo, será em breve, assim diz o texto sagrado, né? Pedro então assusta, ele fica assustado com esta palavra e ele fala para Jesus, né, que isso não vai acontecer. Deus me livre que isto te aconteça. Jesus olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai-te para trás, Satanás, tu não pensas como Deus. Ir para trás significa se colocar na condição de discípulo. O discípulo tem um mestre e segue o mestre. Se não houvesse os mestres, né, seria mais complicado, mas Jesus é o mestre dos mestres e ele ensina o caminho. E aí Jesus fala das condições para segui-lo. As condições são quem quiser segui-lo, tome a sua cruz e me siga. Cruz pode ser toda a nossa vivência, pode ser as dificuldades que temos com os irmãos e irmãs, enfim, a nossa situação frágil. Tome a sua cruz e me siga, o convite de Jesus para segui-lo. Por isso, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. Aí está então, meu irmão e minha irmã. Jesus fazendo a pergunta: quem sou eu para vós? Vai chegar um momento em que nós precisamos estudar mais, descobrir mais e amar mais a Jesus. E vamos fazer isto no ambiente onde nós vivemos. Querido irmão, querida irmã, foi um prazer conversar com vocês neste sábado, início de domingo, preparando a liturgia dominical. Deus lhes abençoe a todos, seja sua força, luz, graça e paz.